Irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Hoje nós vamos para o Salmo 100, que está escrito assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nos a nós mesmos. Somos povo seu, ovelha do seu pastor. Entrai pelas portas dele com gratidão e em átrios com louvor. Louvai-o, bendizei seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Ô, irmão, esses salmos é muito forte. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que você é filha do Senhor. E se você é filho de um Deus forte, de um Deus que pode tudo, qual a sua genética? Qual a sua genética? Nós sempre somos aprendizes do Senhor. E o que é necessário como aprendizes? Mostrar para Deus que nós somos bons alunos e que nós aprendemos fácil. O que acontece quando uma criança, quando um adolescente, um jovem não quer aprender? Infelizmente é ruim para quem? Para ele, né? E o qual é, né, a intenção do professor? Que ele aprenda e que ele seja igual a quem? Melhor ou que o professor. Jesus disse: se creres, farás obras ainda maiores que eu. Ainda maiores. Só que o que acontece? Nós nos fracamos e achamos que não tem Deus. Nós achamos que não tem Pai. Nós pensamos que somos pessoas sem dono. E nós temos dono. Quantas pessoas se matando, irmãos? Quantas pessoas tirando suas próprias vidas, irmãos? Nós devemos criar campanha nas igrejas, campanha nas escolas, campanha, irmãos. Irmãos, deveriam ter professores para poder, pastores, pessoas capacitadas somente para instruir, pessoas que querem se matar. Porque tá demais, irmãos, tá demais. As pessoas estão pensando que não tem Deus, que não tem solução para as coisas que estão acontecendo com elas. Estão sendo fracas. Estão desvalorizando Deus. Quando eu digo para o meu problema assim, não tem jeito, já me acostumei com você, é porque eu acho que não tem Deus. O que leva pessoas a querer se matar, irmãos? São injustiças, culpas, né? Quando a pessoa comete algo que acha que não vai ser perdoado, né? Ou então injustiça. Se sente incapaz, pequena, inferior. Aí ela olha e acha assim, não, eu acho que Deus... Esquece de Deus. Esquece, irmãos, porque quando a pessoa esquece de Deus, ela se sente inferior. Isso é um problema, a pessoa precisa de ajuda, de alguém para instruí-la quando está nessa situação. De alguém para falar com ela, você vai conseguir, para lembrar ela. Porque a mente dela está tão tomada pelo problema que ela esquece que ela é filha de Deus. Ela esquece que o Pai tem solução para ela. E é assim, irmãos, aí as pessoas se preocupam e esperam e se frustram. Não faça isso. Não faça. O que o Pai tem para você, coisas boas. Mas só que somos semelhança dele. O que Deus passou quando viu seu filho na cruz? Ele suportou, irmãos, e ele era Deus, ele podia ter acabado com tudo. Mas ele suportou. Ele provou de uma outra forma, devolvendo a seu filho, quando seu filho ressuscitou, dando poder, mais poder.
Jesus passou por tantas coisas, irmãos. Tantas coisas Jesus passou e ele venceu. Venceu o quê? O que nós não vencemos, que é a morte. Muitos abraçam a morte para tentar vencer o problema, irmãos. Tá errado. Tá errado. Para com isso, irmãos. Deus é Deus que pode mudar a sua história. Você não é tão fraca assim. Você não é. Está escrito: na fraqueza que se encontra a força. Quem é a força, irmãos? A força é Deus, a força é Jesus. O que você tem que pensar? Gente, qual é a minha genética de Jesus? O que Jesus passou? Por isso. E o que aconteceu com ele? Ele venceu. Então eu também vou vencer. Quando eu me digo assim, eu não tenho força, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu estou dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor não é meu pai. Deus, o Senhor não é meu pai. Eu me elimino dos ensinamentos das escrituras, eu me elimino a genética de Deus quando eu digo sou fraco. Quando eu digo não consigo. Aí Deus olha lá de cima, olha lá, ó. Eu criei, eu separei, eu confiei, mas agora tá lá, ó. Deixou o problema maior que mim. Então, irmãos, vamos fazer campanhas. Vamos fazer orações para Deus tirar a ansiedade, a depressão das pessoas. Para Deus abençoar as pessoas. Para Deus levar pessoas a pessoas que querem fazer esse tipo de coisa, irmãos. Eu estou aqui. Se você já pensou, ou pensa, ou em algum momento você acha que não vai conseguir, me manda uma mensagem aí que eu vou falar com você. Eu tenho certeza que você vai mudar de vida. Porque esse é um momento, irmãos, da qual a gente fica cego. Eu já pensei isso também, irmãos. A gente afasta de Deus e pensa coisas que acha que não vai dar conta. Acha que Deus não nos ouve. E é aonde, irmãos, que muitas pessoas ainda recebem pedrada. Ainda recebem críticas. Ao invés de abrirem outras portas, pessoas fecham portas. É complicado, irmãos, essa situação, né? Aí é onde a pessoa fala assim: não consegui essa, a janela também fechou. E a pessoa se encontra em um quarto escuro, sem porta, sem janela, numa cadeia, sem ver nada, sem ver solução. Mas eu quero te dizer que existe a solução. Você é filha de Deus, lembra disso. Lembra que foi Ele que te separou. Lembra que tem um poder atrás de tudo que... atrás desse corpo que você tem em pé. Lembra que tem um espírito. Lembra que tem uma alma. E lembra que você não é só carne. E que a alma não pertence carne. A alma pertence a Deus. Lembra disso. Precisamos gritar, precisamos orar, precisamos sacudir as pessoas da nossa família para dizer a elas que elas são filhas de Deus, para que essas coisas não venham a acontecer. Ore e repreenda isso. Ore e repreenda.